Respira fundo, patriota. Senta, segura firme e prepara o coração. Porque o que está acontecendo agora no Brasil não é apenas uma notícia. É um terremoto político que ninguém, absolutamente ninguém, viu chegando. Hoje, você vai entender por que Brasília explodiu, por que a esquerda entrou em colapso e por que milhões de brasileiros estão tomando um choque de esperança que parecia impossível há poucos meses. O jogo virou, e virou de um jeito tão brutal que até agora tem poderoso que não conseguiu levantar do chão. Nas últimas horas, um vendaval tomou os bastidores do Congresso. Um acordo tão rápido, tão silencioso e tão devastador para o sistema que, quando vazou, já era tarde demais para Lula, tarde demais para Moraes e tarde demais para toda a máquina que tentou esmagar Jair Bolsonaro nos últimos anos. E antes que alguém tente abafar, esconder ou suavizar, Bolsonaro está a um passo da anistia. Sim, patriota, o que ninguém acreditava que seria possível antes de 2026 simplesmente desabou na mesa do poder. Fontes do Congresso confirmam. As negociações começaram discretas, mas viraram um furacão quando líderes de partidos perceberam que o país estava entrando num ponto sem retorno. A fragmentação da direita, a perseguição contra Bolsonaro, os presos políticos, as decisões que passaram por cima da Constituição. Tudo isso criou um ambiente insustentável. E quando Flávio Bolsonaro colocou sua posição na mesa, a história começou a ser reescrita. Flávio sabia que tinha força. Sabia que sem ele não existiria unidade verdadeira da direita. Sabia que Bolsonaro continua sendo o maior líder popular que este país já viu. E então veio o ultimato que virou Brasília de cabeça para baixo. Ele só sairia da disputa presidencial se a anistia fosse aprovada. Não meia anistia, não anistia parcial, anistia completa para Bolsonaro, para seus aliados e para todos os brasileiros que foram arrastados para processos e prisões desde 8 de janeiro. E foi nesse exato ponto que o sistema começou a rachar. O Centrão aderiu imediatamente. PSD, União Brasil, Republicanos, parte do MDB, todos perceberam que não havia caminho fora da união da direita. Não havia futuro político sem Bolsonaro de volta ao jogo. E não havia como sustentar mais um país governado pelo medo, pela caneta e pela perseguição. O segundo passo foi ainda mais explosivo. Tarcísio de Freitas aceitou ser o nome de consenso. Mas ele só aceitou depois de ter a certeza de que a direita estaria unificada, que a bancada fechada lhe daria sustentação e, principalmente, que Bolsonaro estaria livre. Sem isso, o governador de São Paulo jamais teria entrado nessa equação. Mas com o acordo fechado, Tarcísio entrou com força total e o tabuleiro político inteiro virou do avesso. Foi então que duas peças fundamentais entraram na arena: o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois sabem que suas carreiras dependem diretamente da força do eleitorado conservador. Sabem que ir contra a anistia seria suicídio político e, por isso, segundo relatos internos, os dois deram o aval que Lula mais temia ouvir. A pauta irá a plenário imediatamente. Não semana que vem, não depois do recesso, não para discussão. Amanhã. E é nesse ponto que o pânico tomou conta do Planalto. Fontes relatam Lula completamente fora de controle, gritando pelos corredores, acusando ministros de incompetência e perguntando como deixaram isso acontecer. Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes tenta pressionar líderes partidários, tenta segurar o desmoronamento. Mas desta vez, ninguém está cedendo. O Congresso percebeu o que o Brasil inteiro já sabia. O Judiciário ultrapassou todas as linhas. E agora o poder político quer retomar o controle do país. E se você acha que isso é grande, respira fundo, porque ainda tem mais. A aprovação da anistia vai desencadear um efeito dominó devastador para a esquerda. Bolsonaro volta para o jogo imediatamente. Os processos do 8 de janeiro são encerrados. Os presos políticos voltam para casa.
A narrativa do PT desmorona. Lula perde sua arma mais poderosa. E Alexandre de Moraes sofre seu maior desgaste desde que começou a se projetar como o homem mais temido da República. Estamos diante da maior reviravolta política desde o impeachment de Dilma Rousseff. O Brasil inteiro está assistindo a um sistema que achou que era invencível, simplesmente ruir diante da força popular, da articulação política e do peso de um nome que eles jamais conseguiram destruir: Jair Messias Bolsonaro. E aqui está a parte final, e talvez a mais simbólica de todas. Se a votação realmente acontecer amanhã, como garantem as fontes internas, estaremos diante de um dia histórico. O dia em que a liberdade voltou, em que a perseguição começou a perder força e em que a esperança do povo conservador reacendeu como um incêndio que ninguém mais é capaz de apagar. Patriotas, cada um de vocês faz parte disso. O Brasil está mudando diante dos nossos olhos. Amanhã pode ser o dia em que Bolsonaro recupera não apenas seus direitos políticos, mas sua honra, sua voz e seu lugar na história. Por isso, compartilhe este vídeo agora. Comente liberdade para fortalecer o movimento. Se inscreva no Pulso da Direita para acompanhar cada minuto dessa virada histórica. Ative o sininho porque estaremos em plantão permanente. Hoje, o Brasil voltou a respirar. Amanhã, patriota. Amanhã, o Brasil pode renascer.